Graça e paz, queridas irmãs, sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos finalizar este projeto da Graça que Liberta. Vamos para a parte 3. E hoje nós vamos explanar um pouco sobre o Evangelho do Mérito, o Evangelho do Bem-Estar e o Evangelho da Performance, ou melhor, os falsos evangelhos, né, que nós temos visto muito nos últimos tempos. Vamos orar para a gente começar? Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te agradecer por nos disponibilizar, Senhor, os teus ensinamentos, por nos permitir, Senhor, ter acesso com tanta facilidade, Senhor, à tua palavra, a esses recursos, Senhor, que nós temos tecnológicos, através desses canais, Senhor, onde nós podemos buscar mais de Ti, buscar mais do conhecimento, Senhor, que o Senhor tem disponibilizado para nós através da Tua palavra. Eu quero te bendizer, Senhor, pela vida das minhas irmãs, daquelas que chegaram até aqui, que assistiram, que ouviram, dedicaram um pouco do seu tempo, disponibilizaram o seu tempo para ouvirem o que o Senhor tem, né, Pai, para falar conosco, com elas, através da Tua palavra santa. Eu oro para que o Senhor conceda, Pai, a elas clareza, coração quebrantado, discernimento, intelecto, Senhor, fortalece a vida das minhas irmãs. E nos ajude, Pai, a não sermos enganadas por falsos ensinos, falsos evangelhos, mas que cada dia mais que nós possamos crescer, como diz a tua palavra, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Assim eu oro e já te agradeço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Como nós já vimos até aqui, Paulo ele escreveu aos Gálatas porque a igreja estava trocando a liberdade da graça por um evangelho adúltero, cheio de sincretismo, cheio de misturas, e embora os contextos mudem, os desvios continuam os mesmos. Ali era outro tempo, outra época, outra cultura, mas as motivações elas continuam as mesmas. Hoje eles costumam aparecer em 3 formas diferentes: o evangelho do mérito, o evangelho da performance e o evangelho do bem-estar. Nós vamos começar pelo evangelho do mérito. E veja se você se identifica com essa frase. Deus me ama mais quando eu faço tudo certo, quando eu sou correta, quando eu não falho, quando eu não erro. Então, ele se manifesta da seguinte maneira: é a crença de que o favor de Deus precisa ser conquistado. A pessoa pensa, se eu orar bastante, Deus vai me aceitar. Se eu falhar, Deus vai se afastar de mim, vai ficar bravo comigo. Eu preciso provar que eu sou digna do amor de Deus. Ela até fala sobre a graça, até tem essa compreensão, né, da salvação, do que Cristo fez na cruz, mas vive como se estivesse pagando uma dívida. As Escrituras dizem que a dívida já foi paga. O Senhor já pagou um preço altíssimo na cruz do Calvário em favor do povo de Deus. Mas a pessoa ainda se sente endividada, acha que precisa fazer algo para merecer o favor do Senhor. Mas a Bíblia, o que ela nos ensina? Em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras. A nossa aceitação diante de Deus, ela não nasce do nosso desempenho, mas ela nasce da obra perfeita de Cristo. Tem um autor chamado Jerry Bridges, acho que é assim que se fala. No livro A Disciplina da Graça, ele vai afirmar que muitos cristãos
Vive como se precisasse merecer diariamente aquilo que Cristo já conquistou. E ele fala o seguinte: pregue o evangelho para si mesmo todos os dias. Ou seja, todos os dias nós temos que pregar o evangelho para si. Está sempre nos lembrando constantemente que Cristo morreu por mim, por você. Cristo ressuscitou por nós e que a sua posição diante de Deus está em Cristo. Tudo vem dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Timothy Keller vai dizer o seguinte, que a religião diz, obedeça, portanto sou aceito. Se eu obedeço, eu sou aceito. Só que o evangelho diz ao contrário. Ele vai dizer, eu sou aceito, portanto eu obedeço. O evangelho, a nossa obediência a Deus, não é uma moeda de troca, mas ela é uma resposta de gratidão. A gente tem prazer em obedecer ao Senhor, né? Agora, de forma prática, pergunte ao seu coração: quando erro, eu sinto que Deus deixou de me amar? Eu acho que os meus momentos de disciplina espiritual me tornam muito mais digna? Eu vivo tentando compensar as minhas falhas? Se você responder sim para essas 3 perguntas, talvez você esteja carregando o jugo do mérito, achando que precisa fazer algo para merecer a bênção de Deus. O evangelho da performance. O pensamento é o seguinte: eu preciso ser uma cristã impecável. E se manifesta como? Se manifesta da seguinte forma: é a espiritualidade baseada em resultados. A pessoa mede o seu valor por aquilo que ela consegue fazer. E aí começa a pensar: eu preciso dar tudo de mim. Eu não posso demonstrar fraqueza. Uma mulher de Deus não pode falhar. Se eu estou cansada ou desanimada, aí eu serei uma péssima cristã. E aí você é preenchida pelaquela sensação de culpa. E a comparação aí começa a aumentar, você vê uma irmã ali pela aparência, que parece que ela é tão frequente na igreja, tão frequente nos trabalhos, certamente aquela irmã deve ser muito abençoada por Deus. E aí começa a gerar culpa. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina lá em Romanos capítulo 8, verso 1, o seguinte: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a nossa identidade não está em nossa performance, mas em nossa união com Cristo. Timothy Keller, esse autor, ele vai afirmar o seguinte, que o ego humano está sempre tentando construir valor próprio. E não é que é verdade? A gente está sempre nessa busca de construir, de se encontrar valor em si. Então, alguns fazem isso através de sucesso profissional, outros através de sucesso espiritual, mas ambos procuram justificar a si mesmo o tempo todo. E o Evangelho desmonta essa lógica porque fala o seguinte: você já foi plenamente aceita em Cristo. O cristão maduro não é aquele que confia mais em si, mas é aquele que confia menos em si e confia mais em Deus. Como é difícil a gente entrar nesse lugar, não é verdade? Muitas vezes nós entramos nesse lugar de buscar a graça do Senhor através da nossa performance, porque confiamos muitas vezes na nossa própria capacidade, naquilo que nós podemos fazer. Diante da cruz, ninguém pode dizer, eu consegui. Todos dizem, Cristo fez. A nossa vitória está nele. Tudo vem dele. Então, assim, de uma forma prática, comece a se perguntar, você sente culpa por não conseguir manter uma rotina perfeita? Tem aquela preocupação de estar sempre
né? Tem algumas mulheres que elas são mais, elas andam muito ali pela aquela rotina, tem tudo muito planejado, muito bem organizado, então quando tudo sai da linha, tudo dá errado. Sai do seu próprio controle, não é verdade? Você vive comparando a sua espiritualidade com outros, com a espiritualidade dos outros, achando, né, que, ai, que aquela pessoa, como ela consegue? Ela é uma super mulher cristã, não é? Você tem dificuldade de descansar na graça? O Evangelho não produz perfeccionistas ansiosos. Ele produz filhos dependentes. O Evangelho do bem-estar. Eu acho que esse é um dos evangelhos que, que mais deu uma confusão, um certo embaraço na mente de muitos cristãos, viu? Eu vou falar para você que eu certamente balancei já andei por esse caminho e pelos outros também, né? Mas esse do bem-estar, esse é terrível, porque o que mais se vê, muitas vezes, infelizmente, até no meio cristão, é aquele entendimento errado de achar que se você vai bem, se você tá com saúde, se você tá bem financeiramente, se você tem aquela família de comercial de margarina, vamos dizer assim, dá a entender que, né, enganosamente, é claro, que você é uma bênção. O Senhor está te abençoando, o Senhor está te prosperando. É terrível, né, minhas irmãs? Então, o evangelho do bem-estar é aquele evangelho que diz que Jesus existe para me fazer feliz. Ele veio para que eu seja feliz. Que engano, né? Que coisa terrível. E como se manifesta esse tipo de evangelho? Então, é a ideia de que o propósito principal do evangelho é nos proporcionar conforto, sucesso, realização pessoal, prosperidade, ausência de sofrimento. E a cruz deixa de ser central e o arrependimento desaparece. Cristo se torna um meio para alcançar os nossos sonhos pessoais. Aí a pessoa já começa a buscar o Senhor para que haja a realização dos seus sonhos. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia vai nos dizer que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É o que está escrito lá em Lucas 9, verso 23. Jesus nunca prometeu a ausência de dor. Muito pelo contrário, né? A Escritura vai dizer que ele vai falar o seguinte: tende bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esse tipo de evangelho, ele nos enreda, né, o nosso coração, o coração caído, né, corrompido, acha que o Senhor está aí para atender todas as minhas necessidades. O que o Senhor nos prometeu foi a sua presença. John Piper, ele vai nos ensinar o seguinte, que o maior presente do Evangelho não são os benefícios recebidos, mas o próprio Cristo. Ele já é o nosso presente. Ele já é a nossa maior bênção. O problema do Evangelho do Bem-Estar é que ele transforma Deus em um instrumento para obter outra coisa. Mas o coração regenerado aprende a dizer, como diz lá em Salmo 73, verso 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. A quem tenho eu além de ti? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, vai dizer Pedro, né? Então, de uma forma prática, comece a se fazer essas perguntas.
Minha fé permanece quando Deus diz não, quando as nossas orações aparentemente parecem não serem respondidas. Eu ainda permaneço? Eu sigo Jesus porque Ele é ou pelo que Ele pode dar. Uma vez eu ouvi alguém comentando uma canção que vai dizer o seguinte: não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Mas assim, vamos fazer uma correção, né? A pessoa usou essa fala para corrigir. Sim, nós adoramos, precisamos, né? Adorá-lo pelo que ele é. Mas nós também o adoramos pelo que ele faz. Nós somos, nós somos filhos, nós somos filhas. E como o nosso coração se alegra quando, né, se coloque aí, você como filha de um pai terreno, ou mesmo se você não tem um pai, mas tinha uma figura masculina que representava um pai para você, quando ele chegava, te agradava e trazia um presente, ou simplesmente só te dava um afago, um carinho, ele te deu algo. Então nós adoramos o Senhor não somente pelo que ele é, mas também o adoramos pelo que ele faz, né? Eu continuaria adorando mesmo em meio ao sofrimento? Mesmo em meio à minha dor, o Senhor é digno da minha adoração? Comece a se fazer essas perguntas reflexivas. E para finalizar, em resumo, vamos nos lembrar o que é esse verdadeiro evangelho? O que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte: você é mais pecadora do que você imagina, mas também você é mais amada do que ousaria acreditar. Cristo fez por você aquilo que jamais conseguiriam fazer. Sua identidade está nele. Sua obediência é fruto da graça, e o seu sofrimento não significa abandono. Sua esperança final não está nessa vida, mas na glória futura. Gálatas 2:20 vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé e no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é somente quando descansamos nessa verdade que nós encontramos liberdade para obedecer, servir, sofrer, perseverar com alegria, não para conquistar o amor de Deus, mas porque já fomos amadas em seu Filho. Minhas queridas irmãs, eu quero agradecer vocês que chegaram até aqui. Obrigada por caminharem comigo nesse projeto Graça que Liberta. Esse projeto que o Senhor colocou no meu coração para que fosse compartilhado. Nós temos vivido em uma geração cercada por vozes que nos dizem que nós precisamos fazer mais, produzir mais, parecer mais fortes, conquistar a aprovação de Deus através do nosso desempenho, mas o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a descansar em uma verdade muito diferente. Cristo é suficiente. Talvez ao longo dessa mensagem você tenha percebido que em algum momento você tentou merecer o amor de Deus. Mediu seu valor pela sua performance espiritual ou buscou em Cristo apenas uma solução para seus desconfortos terrenos. Mas a boa notícia é que o Senhor não nos rejeita quando reconhecemos nossos desvios, que Ele nos chama de volta para si. O Evangelho não é uma escada que subimos para alcançar Deus. É Deus descendo até nós, em Cristo, fazendo por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmas. Obrigada, irmãs, por permanecerem até o final. E eu oro para que o Espírito Santo grave essas verdades no coração de vocês. E que vocês saiam daqui ainda mais apaixonadas por Jesus, mais firmadas nas Escrituras e mais livres do peso que Ele nunca pediu
que carregássemos. Até o nosso próximo encontro. Continuemos juntas, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe e até a próxima.